Oi, 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 gente! Sejam muito bem-vindos ao podcast Inclusive Nós! Gente, eu tô muito feliz. Essa é a primeira vez que eu faço a abertura desse episódio. Quero chamar meus amigos aqui da bancada, Gulliver Augusto. Como é que você tá, minha querida? Como é que você tá, você aí de casa? Cara, tá fluindo legal, hein? Fluindo, tá gostoso, Só gente tá de bom. peso. Tô muito feliz. Me chamo Gulliver Augusto e estou aqui do lado de pessoas incríveis. Na verdade, Júnior. É isso mesmo, meu amigo Gulliver. Um abraço pra você que tá em casa, um abraço pra você que tá nos ouvindo, está nos vendo. É um prazer ter você aqui nesse podcast que vamos falar sobre muitos assuntos relevantes pra você que tá em casa. Não é isso mesmo, minha amiga Jaqueline Sintra? Isso mesmo, gente. Hoje a nossa convidada, ela é inspiração para mim e para muitas pessoas que eu conheço, inclusive para Karine, que indicou. A Karine é fã dela demais da conta, não tinha como Um não abraço, falar. Karine! E hoje nós vamos falar sobre maternidade, inspiração, empreendedorismo e muita coisa mais. Mas antes de tudo, a gente vai pedir para você, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, tem os nossos Instagrams aqui. Qual que é o seu Instagram? Prof. Gulliver Augusto. Mas, ó, se você for lá no @Inclusive Nós Podcast, lá vai ter o link Todo pra mundo. cada um de nós. E o Você já senhor? segue todo mundo já. O meu é @junior_cubo com K, psicomotricista. Isso mesmo, eu sou a Jaque Sintra, tô aqui, velha de guerra aqui. Seja muito bem-vinda, Damares! Oi, gente, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Jaque, Gulliver, Júnior, um prazer conhecer vocês e ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história, das minhas vivências. Eu espero que possa contribuir, agregar, edificar alguém aí do outro lado que vai nos assistir, que a gente possa fazer minimamente a diferença na vida de alguém hoje. Isso é Que com legal. certeza. Ó, prepara que vai ter uma conversa aqui, ó, muito legal. Vai. Muita informação, muita inspiração, não é, verdade, verdade. meus amigos? É verdade. Nossa senhora, nós estamos com gente famosa vencendo no mundo! E eu pensei que eu não ia conseguir, gente. Eu pensei. Porque eu vou contar um pouquinho da minha relação com a Damares. Eu a conheci através de um relato, de uma vivência que ela vai contar um pouquinho da história pra gente, numa fase complexa também da minha vida. E acompanhá-la, pra mim, foi um divisor de águas, porque assim como eu, que sou uma mulher muito determinada, muito forte, ela me inspirou porque ela também é assim. E eu vi uma mulher forte tendo, se permitindo sofrer e levantar como uma fênix, né? Que hoje sempre foi maravilhosa, mas assim, hoje ela inspira muitas outras mulheres, ela continua me inspirando. Ela era com empreendedorismo, hoje com uma maternidade vivida mesmo, graças a Deus, cheia de vida e saúde aí. E é por isso que eu tô falando pra vocês. Quando eu falei, gente, Damares, vamos lá. E deu certo, ela me respondeu. Claro. Eu vou começar a mandar mais Eu acho que vocês estão me superestimando, sou uma pessoa acessível, comum. Verdade. E o meu prazer em estar ali no meu Instagram, uma coisa que eu costumo dizer, a gente é ser humano, o meu prazer ali é compartilhar com todos o que eu puder para acrescentar na vida das pessoas. O meu Instagram é um instrumento que eu uso dessa maneira. Então, as minhas vivências eu compartilho a fim de tocar o outro e ajudá-lo, modificar. Então, jamais. É totalmente normal, acessível, humana. E tô amando estar aqui com vocês. Vai ser um prazer. E quando ela me respondeu, ela já havia me respondido antes, quando eu quis empreender também, há uns 3 anos atrás, na área que ela trabalhava, e ela também me respondeu e tal. E eu achei muito legal, eu fiz o convite, eu falei assim, será? E ela, na hora, já falou, me chama no WhatsApp, veio. Então, assim, vocês não têm noção do quanto que Deus tem colocado a mão aqui nesse podcast. O quanto que Deus tem olhado para cada um de nós aqui no nosso propósito e nos abençoado com pessoas abençoadas aqui para trazer um pouquinho de vivência, um pouquinho de positividade. E, mais uma vez, Deus, obrigada, obrigada, obrigada. Passa a palavra ao meu amigo Gulliver. Caramba, tô feliz demais, hein? Muito obrigado pela presença de vocês, pela amizade, pela futura amizade, de uma pessoa que parece ser incrível. E, bom, nós estamos falando da cidade de Goiânia, tá? Então, pode ser que você esteja nos assistindo de outros lugares. Sim. E pode ser que você não conheça essa pessoa que aqui está. Damares, como você se apresentaria para o pessoal de casa? Bem, eu sou a Damares Souza, hoje eu tenho 41 anos,
É o quê? 40? 40. Bebê, gente. Muito obrigada. Eu recebo, graças a Deus, muitos comentários como esse e fico muito feliz, porque, né, isso faz muito bem pro ego feminino. Mas eu me cuido bastante também. Então, existe um trabalho por trás disso. Sou mãe de 3. Benício, Manuela e Maria Flor hoje, que é um anjo. Casada com o Murilo há 18 anos. E estamos há 18 anos juntos. Então, sou apaixonada na minha família. Meu trabalho hoje, já empreendi em vários momentos da minha vida. O meu trabalho hoje tem sido focado em redes sociais. E sou uma mulher feliz, alegre, positiva, determinada, extremamente esforçada. Geralmente não desisto. É muito raro desistir. Quando desisto é porque existe algo bem mais valoroso que se coloca à frente. É isso que eu sou. Caramba, que bacana, hein? Que história inspiradora. Por isso que eu falei pra vocês, gente, que hoje a gente vai ter um papo leve, descontraído aqui, né, com a Damares. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. E assim, o tema hoje, assim, vamos estar falando muito sobre essa parte de maternidade. Conta pra gente, Damares, como a maternidade influenciou no seu modo de ser hoje? Quem é a Damares após a maternidade? E eu acho que acontece na vida de toda mulher. Existe uma mulher antes da maternidade e outra mulher após a maternidade. A maternidade, ela me transformou por inteira, absolutamente. Me trouxe muita maturidade, entendimento. Eu, por ter perdido uma filha, também me trouxe essa maturidade em relação ao poder que a gente tem e o poder que a gente não tem sobre criação, sobre vida, sobre futuro. A maternidade, ela me trouxe uma clareza em relação à vida e uma leveza também. Por mais que a maternidade ela não seja leve, eu não romantizo. A coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida é educar crianças. Sem sombra de dúvida, de tudo que eu já vivi e de todas as coisas difíceis que eu já fiz na minha vida, a maternidade é a mais difícil, que exige de mim mais responsabilidade, mais dedicação. E eu também entendo hoje, depois de passar... O Benício tem 7 anos, Manuela tem 4 anos. Então, eu creio que toda mulher, no início da sua maternidade ali, quando chega um filho novo, ela se aprofunda em ser mãe. É natural. A gente vive a maternidade profundamente e esquece por certos momentos de que existem outras vertentes, que existe uma mulher, que existe uma esposa, que existe uma empresária, uma empreendedora. E hoje eu consigo separar bem essas facetas. Ou então eu consigo ser mãe, eu consigo ser mulher, eu consigo cuidar de mim, entender que o meu autocuidado, em primeiro lugar, para que eu possa me tornar uma mulher melhor para o meu marido, para a minha família e para os meus filhos. Então essa maturidade também veio com a vivência, a experiência aí depois dos meus filhos. Não, perfeito, Damares. Você tocou num ponto muito delicado, né? Que você teve uma perca de um filho. Sim. E eu quero passar essa palavra aí para Jaqueline, que aparentemente se identificou em relação a isso com você, né? É um assunto delicado, mas eu quero passar para Jaqueline estar falando um pouquinho sobre isso com você. Damares, a Maria Flor, ela continua viva, né? Saiba disso, nós sabemos disso. Sim. E ela inspirou muitas mulheres. Nós até falamos um pouquinho antes aqui sobre. O que você acha? Eu sei que na sua vida mudou tudo, né? Não tem como. Mas o que você acha que a vinda da Maria Flor mudou a minha vida, a vida de quem te segue? O que você acha, assim, qual foi o impacto positivo que trouxe para a vida das pessoas que te acompanham? Para eu falar sobre o impacto positivo na vida das pessoas, antes eu preciso entender o impacto positivo na minha vida, né? Para que isso possa ser compartilhado e as pessoas tenham esse entendimento. E aí as pessoas geralmente perguntam como que existe um impacto positivo na morte de um filho, né? E se você for analisar isso de uma forma muito simplista, realmente não existe. Inclusive, quando aconteceu, eu achei que a minha vida tinha acabado ali de fato. Não tinha perspectiva, mas no momento de um luto, seja ele qual for, você não consegue enxergar um futuro leve, um futuro próspero, um recomeço.
O que eu entendi ali na morte dela foi que, de fato, a gente não tem poder sobre nada e que eu estava viva. Eu permaneci viva. Logo, eu tinha que honrar esse privilégio de permanecer. E eu poderia ou me afogar em mágoas e me tornar uma pessoa extremamente amarga, cinza, ranzinza, porque a tristeza faz isso com a gente. Mas até no momento de profunda tristeza, no fundo do poço, ainda assim a gente tem poder de escolha. E eu escolhi recomeçar, entender que ali não tinha o que ser feito, que eu não era a única mulher, nem a primeira, nem a última que passaria por aquilo, e que eu precisava encarar de uma maneira mais madura e que a vida continuaria. Então, eu decidi recomeçar entendendo que ela está num lugar muito melhor do que nós, entendendo que eu não perdi a minha filha, ela só está em algum lugar me esperando, que um dia eu tenho certeza que a reencontrarei. E continuar. Esse foi o insight que eu tive de que a minha vida não tinha acabado e que eu deveria honrá-la vivendo da melhor forma que eu conseguisse. Até hoje, tem 9 anos que eu perdi a Maria, e até hoje, todos os anos, eu sinto a falta dela. Uma coisa impressionante, assim, que eu vejo na ausência dela, na falta dela, para vocês que não sabem, eu perdi a Maria um dia antes dela nascer. Eu estava grávida de 39 semanas e 6 dias. Então, o parto estava marcado para a 40ª semana. E um dia antes, ela faleceu dentro da minha barriga. Simplesmente, os batimentos cardíacos cessaram. Então, eu tive que fazer um parto ali induzido, normal, com ela sem vida. As pessoas perguntam, como você conseguiu fazer um parto normal sem analgesia? Nesse momento, aí eu costumo dizer, a minha dor emocional era tão grande, a dor de não tê-la mais ali, que a dor física passou a ser pífia, assim. Eu consegui simplesmente anular a dor física da minha mente, por mais que eu sentisse, porque a dor emocional era muito grande. Depois disso, eu entendi que possivelmente não existe dor maior. Hoje eu entendo que existe possivelmente, porque eu tenho os meus filhos vivos fazendo parte do meu dia. Então, a falta que a Maria Flor me fez foi do que eu não vivi. Eu não tinha tido nenhum filho, então a falta que ela me fez foi do que eu deixei de viver. Hoje eu entendo que eu tenho um relacionamento com os meus filhos e que se eu perdesse, eu perderia uma parte da minha vida de fato. O que eu entendi, que a gente deve honrar, respeitar o agora e prosseguir com fé de que a gente um dia vai ter explicação para isso tudo, das dores que nos acometem, que não tem explicação, de que há um propósito para isso tudo, de que eu não sou especial porque aconteceu comigo e que isso deveria servir para, de alguma forma, eu tocar na vida de alguém que talvez não entendesse que isso tudo é passageiro. Então, hoje, quando as mulheres chegam até mim e falam, Damares, me ajuda, me dá uma palavra, uma esperança, porque eu te vejo tão forte, eu te vejo tão positiva, tão otimista, tão vibrante, e eu sinto que eu não conseguirei viver, eu digo, viva o seu luto, o seu momento, a sua tristeza, a sua dor, mas entenda que um dia você vai precisar sair dela, porque senão a sua vida acaba em dor, e a vida não é dor. A gente tem o privilégio de acordar, estar saudável, estar feliz. E eu tenho certeza que se seu filho ou sua filha que se foi estivesse aqui hoje, ele gostaria de te ver bem. Então, faça por ela, pensando que ela está te vendo em algum lugar e quer te ver sorrir, quer te ver continuar, quer te ver prosperar, quer te ver construir família, legado, propósito. Use isso ao seu favor. E elas... com choro, com lágrimas, dizem obrigada porque você me deu uma esperança, obrigada pelo abraço, por me ouvir. Então, eu nem lembro da pergunta, mas eu acho que eu tenha respondido. Como você impactou positivamente a vida de quem... Então, acho que compartilhando é a minha força, a minha inspiração de que é possível viver, sobreviver a isso, de alguma maneira, de que você consegue... sabe, permanecer e pode ser feliz.
mesmo que ainda sinta falta, porque o buraco ainda permanece, mas a tristeza não deve permanecer. Então, a saudade, sim, você vai se lembrar para sempre. As pessoas esquecerão. As pessoas esquecem, mas você jamais esquecerá. Então, a marca permanece. Não quer dizer que você viver, continuar a sua vida, você tenha esquecido o seu filho ou alguém que tenha passado. A pessoa se sente culpado, né? Se sente. Voltei a sorrir depois do luto. É pecado? É pecado. Meu Deus, o que tá acontecendo? Isso também é um ponto importante, porque a mãe é como se... a gente já sente culpa por tudo. Sendo mãe, imagine quando um filho se vai. Onde que eu errei? O que que eu fiz? Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? E se livrar dessa culpa, que a gente absolutamente não tem poder sobre a morte. Então, levar essa esperança de que você pode voltar a sorrir, você deve voltar a sorrir, e que isso não é um problema. Inclusive, para você continuar, eu acho que levar essa esperança para as pessoas foi um ponto importante, um ponto significativo. E compartilhar a minha história detalhadamente faz com que as pessoas se identifiquem. Olha, ela passou isso, ela sente o que eu sinto, ela realmente viveu a dor que eu vivo hoje, ela me compreende. Então, é possível continuar. Isso eu acho que é impactante na vida de uma mulher em luto. Entendi. Caramba, uma mãe em luto. História. Aqui no Inclusive nós trazemos pessoas que são incríveis, são fantásticas, seja pela superação, pelo impacto que tem na vida de outras pessoas, e você tem milhares de seguidores e com certeza tem um impacto direto na vida deles. Para o pessoal que está em casa, vamos tentar traçar uma linha histórica, né? Isso aconteceu quando? Foi há 9 anos, a morte da Maria. Antes disso, sobre o meu histórico em rede social, eu tinha no Facebook, há 11 anos, especificamente, uma conta comercial onde eu vendia roupas femininas, acessórios femininos. Sempre fui muito vaidosa e gostei de moda e estética. E nessa época eu era obesa. Eu pesava 105 quilos ali, então para uma mulher com 1,63 m era um sobrepeso gigante, obesidade grau 2. E eu mesmo assim, sempre... mexendo com moda, com vaidade. Só que aquilo começou a me fazer mal fisicamente. Mesmo eu me amando, conseguindo ter uma autoestima, eu entendi que a minha saúde estava em risco. Então, eu fui diagnosticada com início de diabetes. Eu sentia muitas dores físicas, articulares já. E aí, como muito determinada que sou, eu falei, cansei, vou decidir emagrecer. Nesse dia, eu resolvi começar uma jornada de emagrecimento, e eu tinha no Facebook 5.000 seguidores de clientes, mulheres. E aí essas clientes começaram a ver o meu emagrecimento e falaram, Damares, começa a compartilhar com a gente. E aí eu falei, como que eu vou compartilhar com vocês o prato que eu tô comendo? Na época era muito normal, muito comum, era moda compartilhar alimentação no Instagram. E aí elas falaram, abre um Instagram e lá você só posta o que você tá comendo todos os dias, o tempo inteiro, e a gente vai acompanhar. Então foi assim que nasceu a minha conta no Instagram. E lá eu comecei a falar sobre emagrecimento, mudança de estilo de vida, hábitos. E aí nesse prazo eu emagreci 30 quilos em 10 meses, sem medicação, sem cirurgia, às vezes até sem acompanhamento ali no primeiro ano. Tinha uma nutricionista que começou a me acompanhar ali depois de eu ter perdido uns 10, 15 quilos. E mulher gosta muito desse assunto, né? Então, começou ali vir muitas mulheres curiosas. Poxa, a Damares está emagrecendo, o que ela está fazendo? E foi daí que surgiu. Do meu emagrecimento em diante, eu comecei a compartilhar as minhas vivências, as minhas histórias, a minha vida, e foi daí que surgiu a maternidade. Depois que eu emagreci, fui curada do ovário policístico, que não deixa a mulher engravidar. Minha vida se tornou muito mais leve, então eu comecei a me tornar uma referência no fitness, aqui em Goiânia. As pessoas se inspiravam em mim, queriam emagrecer e me perguntavam como. E então, assim, o meu Instagram, ele tem uma trajetória de vivências minhas. Porque eu entendo, como eu disse, a sua
história que você conta de superação, seja ela qual for, alguém do lado de cá tá precisando ser inspirado, precisando de uma força, de um apoio, ela vai se identificar com você e vai usar aquilo a favor dela. Então, depois do emagrecimento, que começou a maternidade, e aí vivi uma história muito profunda com as minhas seguidoras na maternidade da Maria Flor, que era a primeira gestação, então era um sonho da família inteira, e todo mundo se envolveu muito com aquilo, então eu compartilhava decoração do quarto, os detalhes mesmo da minha vida. Então, quando aconteceu essa fatalidade, foi um choque muito grande para quem me seguia. Todo mundo ficou muito espantado. Por mais que isso já tivesse acontecido várias vezes com outras mulheres, não era tão comum em rede social, né? Como hoje, por exemplo, que as pessoas se expõem em rede social. Então, e aí, assim foi toda a minha trajetória. Depois veio o Benício, que foi um milagre, né? Depois da Maria, onde todo mundo tinha muito medo de que eu perdesse o Benício, e eu não tinha medo nenhum. Eu sentia uma paz tremenda. Depois veio Manuela, e é isso, eu tenho compartilhado. Aí depois dos filhos, onde a gente engorda, tem um sobrepeso, você fica ali envolvida na maternidade, aí eu tô voltando agora a me cuidar, tô voltado pro fitness. Então as mulheres que tiveram filhos, que estão estagnadas, que estão com dificuldade, com falta de autoestima hoje, vem na Damares, que é possível recomeçar e se reencontrar após a maternidade. Então, é esse o meu histórico, sabe? Compartilhar com mulheres as minhas vivências para que elas possam se identificar e que possa ser edificante na vida de alguém, minimamente o que for. Porque foram acontecimentos, né, que você teve na sua trajetória, mas eu percebi que antes disso, as pessoas já se inspiravam em você por conta de uma mulher que você estava sendo. Sim. Que você inspirava outras pessoas, e aí a gente tem o termo influenciadora. Você conseguia fazer isso por conta da sua personalidade, por conta da sua determinação. Foi algo natural? Natural, espantosamente natural. E por muito tempo as pessoas me chamavam de influencer e blogueira, e eu falava, não, eu não sou influencer, não, eu não sou blogueira. Eu demorei muitos anos para aceitar esse título, porque para mim era só uma mulher ali compartilhando a sua história. Eu não tinha intuito nenhum de formalizar isso, de ter essa profissão. Foi uma coisa muito natural mesmo, onde as mulheres chegavam e se identificavam. E aí, depois de muitos anos que eu fui me posicionar como influencer ou como blogueira em Goiânia, porque até então isso não tinha sido planejado. E que foi uma bênção na minha vida, trouxe muitas portas abertas, muitas coisas positivas, mesmo sendo sem... Inclusive, eu não me posicionar, acho que eu fechei muitas portas. Porque as pessoas me viam como e eu não me via como. Eu perdi muitas oportunidades por isso, mas trouxe inúmeras bênçãos na minha vida. O Instagram foi eu acho que rede social hoje é o futuro, né? Seja pessoal ou empresarial. Não existe uma empresa hoje não ter rede social, no meu ponto de vista. Aquilo ali é um shopping aberto, onde todo mundo passa o tempo inteiro. Hoje você não deve ser limitado a um shopping, por exemplo, físico, porque a rede social é o que te expande para o mundo, né? Meu marido, ele é empresário, ele tem uma marca de roupa feminina atacadista. Inclusive, na pandemia, onde todo mundo quase fechou, ele estava na rede social, foi quando as vendas dele expandiram absurdamente por causa de rede social. Então, rede social é uma bênção, sem sombra de dúvida, na minha vida e na vida de todo mundo. Eu tô aqui olhando, tá eu e o Junior Cubo de um lado e a gente olha pra Jaqueline, ela lá, assim, com o olho brilhando. A gente, que bacana, porque trazer uma pessoa que ela basicamente é todo o nosso nicho, né? Sim. Empreendedora, empoderada, tem um público que é fiel, que estava com ela em momentos onde ela precisava de apoio. Sim. E ela soube lidar muito bem com isso. Eu fico muito feliz. E olha que bacana esse negócio do público. O que é muito bacana é que minhas seguidoras, elas me acompanham há anos. Não é um fluxo de ir e vir mulheres novas. Claro que sempre chega gente nova, mas minhas seguidoras, igual a Jaque, que me acompanha há 9 anos. Tem seguidora que me acompanha desde a época do Facebook, que eu nem tinha Instagram, que eu nem...
que era outra pessoa, inclusive. A gente sente como se a gente fizesse parte. Exatamente. Da vida, né? Isso. Quando a gente tá com... Eu não sou uma pessoa que eu sigo muitos influencers, até que a gente tava falando, porque Sim. a gente não tem tempo de ficar lá. Mas tem muita gente que trabalha num escritório, ou então tem que fazer alguma coisa e pra descansar e relaxar, deixa eu ver. Tem vários aí influencers que viram novelinha, né? Sim. Aí a pessoa tem que acompanhar. Eu, por exemplo, alguns poucos que eu sigo, eu fico, nossa, mas postou só isso. Só isso. Não vai acontecer mais nada, não. Deixa eu saber da vida do outro. Exatamente. E Damares, me responde uma coisa. Você teve muito hater? Tive. Ótima pergunta. Isso agora, Olha. Você tem muito hater, Júnior? Olha, no início, eu tive muito hater. Eu sempre fui, mas eu vou explicar por quê. Eu sempre fui uma pessoa de personalidade muito forte e muito reativa. Então, vamos supor que eu postava lá uma foto ou algo e a pessoa vinha me criticar ou se posicionar contra o que eu estava falando, eu era reativa. Eu respondia essa pessoa e atacava essa pessoa e expunha essa pessoa. Uma coisa que a maternidade também trouxe com os anos, né, de rede social foi a maturidade de hoje entender que, às vezes, a gente não precisa reagir a tudo. Então, eu amava um hater. Porque eu amava discutir. Eu amava aquele furdunço que o hater causa. Ele causa um furdunço, um engajamento. Então, de repente, eu chamava a minha tropa, as minhas seguidoras, defensores, e elas iam lá e me defendiam. E aí eu amava aquele palco. Hoje eu entendo que era totalmente infantil. O hater, ele existe quando você dá palco. Então, hoje, por exemplo, como mulher muito mais madura, muito mais bem posicionada, eu sei que eu só dou palco para o que eu quero, então eles morrem por si só. Até hoje existem algumas pessoas ainda que entram para criticar, sabe, para falar mal. Por exemplo, para vocês terem noção da maldade que a rede social é capaz de fazer, na época da perda da Maria Flor, disseram que Deus estava me castigando, pessoas. Disseram que é porque eu estava afastada de Deus e eu precisava voltar para Deus porque eu tinha cometido algum pecado e que Deus estava me alertando, para vocês terem noção da maldade das pessoas. Então, como eu exponho, né, hoje muito menos a minha intimidade, mais a minha rotina de forma filtrada, porque antes eu expunha muito a intimidade, casamento, eu dava acesso a essas pessoas maldosas a comentarem coisas desagradáveis. Hoje não. Eu acho que a maturidade traz isso. Então, hoje o hater, ele é muito... São geralmente mulheres mais velhas, que se identificam comigo, mas que sentem dor em algum lugar ali, precisam extravasar. Eu vejo como isso. E aí eu deixo passar. Hoje, de forma muito, muito terapeutizada, eu aprendi que mas, não... assim, você consegue... Antes você retrucava, né, Sim. a pessoa, né? Mas como você ficava retrucando a pessoa após isso? Você ficava com um sentimento de amargura, Sim. remoendo aquilo por dentro? Sim, me fazia muito mal. Então, já viu aquele ditado que falam sobre você, que não é sobre você, você não precisa reagir. Então, porque me feria. É porque eu estava vulnerável, me abria demais. Então, tudo que falavam negativamente ou discordando, como eu era muito infantil e imatura, eu não sabia lidar, eu discutia porque me feria. E hoje, a maturidade mostra que nem tudo você precisa reagir, porque nem tudo que falam sobre você é verdade. Não é uma verdade. Então, você não precisa reagir a tudo. E sim, eu me sentia ofendida, eu me sentia machucada. Isso por problemas meus, internos. Quando o outro fala sobre você, ele também fala sobre ele, mas se te atinge é porque algo você precisa ser cuidado, precisa ser tratado, olhado com... E aí, depois de muitos anos, eu fui fazer terapia depois da Maria. Até antes, eu não fazia terapia. Então, a terapia, ela me trouxe muito entendimento sobre muitas coisas, que eram coisas minhas, feridas minhas, traumas meus, que me faziam agir daquela maneira. Então, isso também faz parte do processo. Isso é muito interessante para as pessoas que querem entrar nas redes sociais hoje, saber canalizar esses tipos de críticas. Porque pode ser um fundo do poço para aquela pessoa. Não saber canalizar esse tipo de emoções. Que as pessoas são maldosas. E se for uma pessoa vulnerável, nova, que está começando, que não tem estrutura emocional
e depende ali de aplausos, de aceitação, ela não consegue permanecer, porque é muito... As pessoas têm a capacidade de ser maldosas, serem maldosas. E tem dia, o ser humano é o seguinte, a gente oscila muito, mulher mais ainda, né? Existem, desde criança a gente tem um hormônio, assim, que é uma montanha-russa, né? Hoje a gente tá bem, amanhã nem tanto, e o autoconhecimento, eu acho, né? Assim como sou mais velha que você, eu tenho 43, eu nunca fui muito reativa. Eu sempre guardo pra mim. Eu estou aprendendo agora, aos 43 anos, falar o que eu sinto. Uma pessoa está me ajudando. E tem sido muito bom, porque a vida me ensinou a não confiar nas pessoas, porque eu ficava assim, não sangre em tanque de tubarões. Porque eu sangrava, aquela pessoa em algum momento ela usava aquele erro meu ou qualquer coisa contra mim. Aconteceu demais na minha vida. Mulher passa por isso muito. Porque o que acontece? Nós mulheres temos um defeito muito grande. Quem não sabe, né? Ela não entende que nós estamos juntas, nós somos unidas. Não, ela quer atacar a coleguinha. Sim. Ela vê mais a celulite da mulher do que o homem. Ela vê um peito que não tem silicone. Ela fica, nossa, olha lá, você viu, e põe em rodada. E elas se machucam muito. E pra quê? Se quando cada um entende que todo mundo tem defeito dentro da sua lupa, né? Nós temos aqui, eu colocar um espelho aqui, eu vejo todos os defeitos que eu tenho, muito mais do que o outro vê. A gente tem que aprender a se amar. Quando a gente aprende a se amar, o que o outro diz não faz diferença. E sobre essa questão, inclusive muito recente, o que eu tenho vivido, depois dos meus filhos, e o emagrecimento muito radical, né? A gestação, ela deixa a gente com excesso de pele. Então, para a mulher, é sempre muito difícil essa questão do corpo, do físico, da aparência. E eu sempre me expus muito quanto a isso, também porque eu sei que muitas mulheres passam por isso. Então, eu passei por um processo cirúrgico, fiz uma cirurgia plástica. Maravilhosa. Gente, eu vi o biquíni essa semana. Eu falei, meu Deus, eu vou chegar lá. Eu emagreci 7 quilos em menos de 3 meses, só fechando a boquinha, sozinha, caladinha. Se vocês vierem a dieta dela, você fala, meu Deus. E foram 7 quilos já? Tá vendo? É mudança de estilo de vida e tudo se encaixa. Sim. E aí, passando por este processo, a gente tá falando sobre rivalidade entre mulheres. E aí eu emagreci muito depois, né, dessa cirurgia, porque eu vi que só a cirurgia não resolveria o meu problema. O que as pessoas têm a ilusão de que cirurgia vai mudar a sua vida, não muda. O que muda a vida da gente são hábitos, alimentação saudável e atividade física. Então, depois da minha cirurgia, eu comecei a me dedicar mais a isso e transformei, de fato, o meu corpo antes da cirurgia, na cirurgia e depois da cirurgia. E aí o que eu ouço muito mas também com cirurgia? Mas com cirurgia é fácil. E aí eu falo para as mulheres, vocês não precisam ficar com picuinha, porque isso é um sentimento de eu não emagreço porque eu não tenho dinheiro para fazer cirurgia. A questão se você... lá atrás, quando eu comecei a mudar os meus hábitos, o meu estilo de vida, eu não tinha nada, eu não tinha nenhuma previsão, nenhuma condição, nenhuma perspectiva da vida que eu tenho hoje. Mas uma coisa que eu não fiz foi desistir de absolutamente nada. Em tudo que eu me propus a fazer, eu continuei, persisti, até conseguir mudar de fato e até conquistar o que eu tenho hoje, para ter condições de fazer. Então, uma coisa que eu falo para as mulheres é porque se aprofundam muito nisso da comparação. E a comparação é um veneno que destrói vidas, destrói sonhos. Se eu hoje for pegar a mulher dos meus sonhos no Instagram e começar a comparar a minha vida com ela, a grama dela sempre vai estar mais verde que a minha. E quando eu olho aqui para a minha situação, o que eu posso fazer dentro da minha realidade que vai me ajudar a transformar a minha história, a minha vida e a minha condição? Então, eu foco muito nisso, em que as pessoas precisam ter essa visão de se inspirar e não se comparar. O que você pode fazer hoje para mudar a sua realidade? Você tem feito? Ou você tem só se comparado e usado isso como justificativa para permanecer no lugar que você está? Né? E quer fazer cirurgia? Faça, é positivo. Não consegue sozinha? Use remédios, use ajuda médica, se preciso, faça cirurgia, mas não desista de tentar lutar e encontrar a mulher que você precisa ser hoje, né? E essa rivalidade sempre, infelizmente,
sempre vai existir. O que a gente precisa mudar é a forma de pensar e cada um olhar para a sua bolha de uma maneira a não se comparar e não tornar isso um problema, que torna um problema de vida mesmo. As mulheres se compararem é entrar numa armadilha, num poço sem fundo. E Damares, hoje você vive das redes sociais? Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Você fala assim, ó, lançou lá, aí liberou, passou a postar foto da sua vida. E como é que você ganhou seu primeiro real? Começou assim, as marcas viam que eu tinha ali uma audiência, que eu tinha um engajamento, que eu tinha pessoas me assistindo. E começaram a me mandar presentes, muitos presentes. As marcas. Gente, inclusive nós. Podem mandar presente pra cá, a gente vai aceitar. Então, tipo patrocínio mesmo. Eles não me pagavam, mas me mandavam presentes. Recebidos. Empresas de estética querendo fazer parceria. Vem aqui que eu te trato. Você só compartilha com as suas seguidoras. Então, isso começou a ficar muito volumoso. Tinha dias que eu tinha que compartilhar 10 presentes que eu ganhei no dia, e aí ficava só isso. Eu falei, gente, mas aí, se eu tô compartilhando isso com as pessoas e eles continuam mandando, é porque tá sendo positivo. Sim. Então, eu acho que a gente tem que formalizar isso aqui, porque se tornou uma empresa. Exatamente. Então, existe E como é que foi essa emoção na hora que você percebeu isso? Eu demorei muito tempo pra perceber isso. Eu fiquei muito tempo nessa... Sabe o que eu tinha medo? De ser vista como se eu tivesse perdido a humildade. De eu me posicionar como blogueira e começasse a cobrar por aquilo. E realmente, de fato, quando a blogueira ela se posiciona formalmente, profissionalmente, ela é vista de uma forma negativa. Hoje já tem diminuído isso, porque tem, né, as pessoas têm visto a aceitação da influencer digital como profissão. Mas mesmo assim, hoje, por exemplo, eu não recebo 80%. Se eu recebo 10% do que eu recebia antes de presentes mesmo. E as pessoas usavam o argumento de que era presente porque me admirava, de que era presente porque amava me acompanhar. Mas a partir do momento que isso começa a ser formalizado, os presentes cessam. Entende? Então acabou ali, acabaram os presentes, e aí as pessoas começam a consultar, mas assim eu não posso, assim eu não tenho interesse, e aí começa a filtrar por empresas que realmente têm o interesse de formalizar e de usar ali a minha personalidade, né, o meu canal como um canal de comunicação da marca. Então, depois disso, eu comecei a empreender de outra maneira, que foi onde eu vi uma possibilidade de ter uma renda muito maior, que foi na Doterra, né? Que você também fez parte. Acompanhei. Também fui. Que foi uma oportunidade maravilhosa, que foi um momento super positivo financeiramente na minha vida, porque ali eu tinha uma facilidade, eu tinha uma influência, tinha muitas mulheres, onde eu poderia oferecer para elas também essa oportunidade de empreendedorismo. Só que foi um trabalho que me sugou absurdamente, sugou a minha vida, porque eu tinha uma dedicação absurda. E para você ter sucesso em algum lugar, independente seja onde for, não existe dinheiro fácil, não existe dinheiro rápido. Se te vendem isso, estão vendendo uma ilusão ou uma mentira. Então, você precisa se dedicar. Na época, eu falava tanto sobre isso que eu perdi uma média de 5 a 8 mil seguidores. Porque eu falava muito. Saiu do seu nicho. Saí do meu nicho. E as pessoas falavam, poxa, a Damares que eu sigo, a Damares que eu conheço, a Damares que eu quero ouvir, não é essa. Mas, em contrapartida, tinha muitas mulheres que queriam ouvir sobre empreendedorismo e fazer parte disso, o que trouxe muita coisa positiva para mim. Só que ali eu comecei a me perder profundamente do meu tempo de qualidade com filhos. Minha filha teve atraso de fala, porque eu não tinha tempo de me dedicar a eles. Perdi muita qualidade no relacionamento com o marido, porque eu trabalhava muito de manhã até de madrugada. Exige muita dedicação ali nessa profissão. E foi onde eu precisei abrir mão, porque eu não consigo fazer, infelizmente, é um defeito meu, eu não consigo fazer mais ou menos. Eu preciso me dedicar de fato
é uma característica da minha personalidade. Eu também tenho transtorno de bipolaridade, onde nos momentos de mania ou hipomania, eu fico extremamente obcecada por um tema a ponto de não conseguir me concentrar em absolutamente mais nada. Então, ali eu entendi que eu estava num processo hipomaníaco, que eu precisava me desvincular daquilo para voltar ao que importa, que são os meus filhos e a minha família. E aí, voltei para o Instagram, saí da empresa, voltei para o Instagram, e estou hoje somente com o Instagram e dessa maneira, sendo contratada por marcas para ser, de alguma forma, portadora dessa marca para pessoas que não conhecem, que me seguem, que têm interesse em adquirir. Caramba. E tô hoje estudando já um projeto sobre emagrecimento, que é o meu nicho muito forte. Tô construindo, onde vai ser em relação à mentoria da minha experiência para outras mulheres que queiram e têm muita dificuldade em prosseguir e permanecer magra. Caramba, eu percebo muita maturidade emocional. Eu acho que isso, inclusive, por ser de verdade, atinge as pessoas. Sim. E quem continua contigo, continua porque percebeu princípios que se mantêm. Exato. Né? Conta pra gente um pouco desses princípios. Do que te dá norte? Hoje, sem sombra de dúvida, são os meus filhos, né? É a minha família. Mas tem uma coisa que me norteia. Eu vou fazer um resumo para vocês brevemente. Eu sempre fui uma criança gordinha. Sempre fui uma criança que não tinha uma estrutura familiar saudável. Sempre fui criada para aceitar o que viesse. Então, eu tinha muitos problemas com a autoestima. E eu percebi na minha adolescência que uma maneira de eu fugir dos ataques, dos bullying, das ofensas de quem queria me diminuir, era ser reativa e me posicionar ao contrário daquilo. Eu acho que é aí que eu moldei a minha personalidade em ser muito forte no que eu quero, saber me posicionar, saber falar, saber me proteger. E, ao mesmo tempo, isso foi moldando o meu cérebro. Então, hoje eu tenho um autoconhecimento muito grande. Claro que também depois isso foi aprimorado na terapia, mas eu tenho uma relação comigo de amor próprio muito grande. Por que eu falo isso? Porque hoje eu sei que eu crio os meus filhos para o mundo, eu crio os meus filhos para ser um homem e uma mulher independente, autossuficiente, bem posicionado, e eu sei que eles vão para a vida deles em algum momento e eu vou ficar. Quando eles forem, o que é natural, o que é normal e o que é esperado, a gente cria filho para os outros, não é para a gente, para o mundo, é para eles terem a vida deles, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com o que sobrou de mim, porque eu me dediquei só a eles, ou vou ficar comigo também, porque a minha vida não é ser só mãe, a minha vida é um somatório de várias versões minhas. Então, o que me move hoje, e tudo que eu faço hoje é focado em ter uma velhice saudável, disposta, feliz, onde eu possa conviver com meu marido e realizar sonhos ali no final da nossa vida, que a gente possa se manter, permanecer juntos e ter filhos saudáveis, vivendo a vida deles, sendo minimamente bem-sucedidos. O que me move hoje é trabalhar em prol disso, sabe? Eu vivo a minha vida presente, cuidando de mim, estando presente comigo, o máximo que eu posso, investindo em mim para que isso reflita na vida deles, sabe? Que eles possam crescer sabendo quem são, sabendo como se posicionar, como se relacionar, sabendo no o que querem, o que merecem. E diferente de mim, que tive que passar por um processo de dor muito grande para entender isso. Hoje eles são muito privilegiados por terem uma mãe que tem essa consciência de passar isso a eles sem que eles precisem sofrer tanto. Eu tenho uma autoestima muito boa em relação a saber que eu sou uma mãe não perfeita, mas muito melhor do que eu tive, e não desmerecendo a minha mãe, porque ela não teve acesso a absolutamente nada do que eu tenho, mas sabendo que os meus filhos são privilegiados por ter uma mãe que olha para eles com amor, com respeito e que querem vê-los bem, sabe? Desprendidos, que tenham autonomia na vida, que sejam guerreiros
e não se abatam por qualquer coisa. O meu intuito de viver é viver bem e tocando a vida das pessoas da maneira que eu posso, com as minhas vivências mesmo, sabe? E eu acho isso muito legal, Dama, desculpa te interromper, Sim. porque às vezes pode gerar críticas. Ah, ela tá sendo egoísta, tá pensando nela e não tá pensando tanto no filho, no marido. E na verdade essa é a lógica. Sim. Por quê? Os filhos, nossos filhos, eles se vão. Sim. Eles vão ter as esposas, os esposos deles, os filhos Sim. deles vão ter a vida deles. E nós, como vamos ficar? É claro que isso tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Você é mãe, você é esposa, vai ter que gerar essa parte de equilíbrio. Mas quem fica é você e seu esposo. Sim. É. E ontem mesmo teve um debate desse no meu Instagram. Eu falo muito nos stories sobre o que elas demandam de mim. E a discussão foi... A gente estava falando sobre mulheres que não querem ser mães. Onde eu digo, mulher, se você não quer ser mãe, realmente não seja mãe. Eu sou total a favor das mulheres se posicionarem. Acho um ato de extrema coragem. E acho que elas têm o direito de escolher. Não acho que toda mulher nasceu para ser mãe. Não é porque uma mulher tem capacidade de gerar que ela tem a capacidade de maternar. Porque até quem quer ser mãe sofre muito, porque é muito penoso, é muito difícil. O processo de educação exige muito da gente. É muita responsabilidade. Eu acho que as pessoas esquecem o tamanho da responsabilidade que a maternidade exige da gente, a paternidade exige da gente. Então, entrou ali uma pauta onde as mulheres diziam, mas essa mulher vai morrer sozinha. Essa mulher não vai conhecer o maior amor que existe no mundo. Que esta mulher vai ser incompleta. E eu falei, gente, isso não existe. Simplesmente porque essa mulher não vai conhecer o amor, ela não vai sentir falta. Primeiro ponto. Segundo ponto, o morrer sozinha já tá um pensamento errado, porque a gente não tem que ter filho pensando em quem vai cuidar da gente na velhice, né? O filho da gente não tem que ter essa obrigação, eles têm que fazer porque querem, se quiserem, porque quem prometeu estar comigo na velhice, na doença, na pobreza, na riqueza, na morte, foi o meu marido. Esse sim me deve algo, me deve um juramento. Meu filho não me deve nada, principalmente porque ele nem pediu para nascer. Eu tenho muito isso comigo. Meu filho não pediu para nascer. Então, ele não me deve nada. E essa mãe que cria essa criança com esse pensamento de que eu faço tudo por você, eu abri mão da minha vida por você, eu deixei de ser eu para ser a sua mãe, está errada, porque ela esqueceu porque ela quis, porque ela se colocou nesse lugar. E aí se torna aquela mãe extremamente tóxica. Quando o filho vai embora de casa, ela adoece, ela entra em depressão. Porque a única coisa que ela fez na vida dela foi ser mãe. E quando ela deixa de ser mãe, ela vai ser o quê? Ela esqueceu quem ela é. E aí passa por um processo de adoecimento, porque essa mulher não existe mais. Então, hoje, o que eu trago para as minhas mulheres, a reflexão é, mulher, você é mãe, você é esposa, você é empresária, você é muitas em uma só, você não é só mãe. A gente é muito mãe num momento. Um momento que é ali quando a criança precisa de você para amamentar e ela tem necessidade de você e você tem necessidade dela, mas chega um momento que você precisa se reencontrar. Porque a sua vida continua. O seu filho não é a sua vida. O seu filho é um pedaço da sua vida. E quando ele for, o que ele tem que ir, e que você não esteja criando o seu filho para ficar, porque você vai estar criando um adulto dependente emocional da mãe, o que é muito feio e que, né, a gente nem entra nessa pauta, você está errando. E você também cria uma dependência emocional do seu filho, o que é errado. E teve atraso de fala? A Manuela. Conta pra gente como é que foi passar por isso, por favor. Nossa, foi desesperador. Foi desesperador. Quando nós fomos numa consulta, o Benício, eu me dediquei muito profundamente quando ele nasceu. Então, o Benício, ele é muito ativo, ele fala muito, ele é muito comunicativo, ele sempre foi muito esperto, mas também porque eu era uma mãe extremamente dedicada. Com 10 meses, o Benício sentava e eu botava um livrinho na frente dele para lermos juntos. Então, o Benício, tudo dele foi muito adiantado, obviamente porque eu estava ali caminhando com ele, e eu exigia isso dele e ele gostava. A Manuela foi totalmente o contrário. E quando ela nasceu, tinha o Benício, que exigia muito de mim,
aí já tem uma questão do segundo filho. A gente não consegue, eu não conseguia me dedicar muito à Manuela, porque eu tinha o Benício. Eu não conseguia nem descansar, porque quando a Manuela dormia, eu tinha o Benício. Então, a mãe de 2 aí começa o sofrimento. Ok, depois nesse meio, quando a Manuela, 1 ano e meio ali, eu comecei a empreender. Porque eu estava muito sufocada da maternidade. Eu estava muito sufocada, então eu precisava sair disso. Voltar a ser mulher. Voltar. E aí eu voltei muito, porque eu abandonei os meus filhos. Eu voltei, tipo, obcecada. A Manuela não tinha a mãe ali presente. Tinha eu na hora de botar pra dormir, que eu já estava exausta, ela estava exausta, eu tinha passado o dia inteiro na escola, não tínhamos vivência. Quando eu fui numa consulta, a médica falou, Damares, tem alguma coisa errada com a fala da Manuela, pela idade dela, já deveria estar avançada. E aí fomos ver, ela estava com atraso de fala. E foi por falta de estímulo. Não foi porque ela tinha algum problema, nada. Foi por falta de estímulo. E nesse dia eu chorei muito, eu me senti muito culpada. Muito culpada, muito culpada. Foi onde eu comecei a recalcular e tentar entender como que eu poderia mudar aquilo, né? O percurso, o que era importante para mim naquele momento. Se era permanecer naquele estilo de vida que eu estava levando, ou se era reconectar com os meus filhos. E aí a gente conseguiu, eu comecei a fazer um tratamento com fono pra gente tentar acelerar esse processo, mas foi muito doloroso. E dali eu vi que eu poderia também desencadear vários outros fatores, que o atraso de fala era só um sinal do que poderia vir de muito mais grave na minha ausência na vida deles. Mesmo estando presente, eu estava ausente. A minha mente estava em outro lugar, as minhas ações estavam em outro lugar. Então eu decidi voltar para eles nesse momento. E aí tudo meio que se reencaixou. Eu costumo dizer, o dinheiro que vinha era muito bom, mas o dinheiro, de fato, não é tudo na vida, principalmente quando você dá prioridade à sua família. É primeiro Deus, né? A família e negócios. Eu estava botando os negócios na frente de tudo. E aí a gente tem um problema também de que a gente entra na questão da estrutura familiar, do machismo estrutural, onde que você começa a olhar para o seu marido, poxa, eu estou sofrendo desse tanto, minha filha está sofrendo desse tanto e eu trabalhando deste tanto, porque era uma ambição minha, e quem deveria fazer isso era ele. Então você começa a questionar o seu casamento. A sua estrutura familiar toda começa a entrar em questão. Então, eu decidi me afastar e deixar na mão dele o que precisava estar na mão dele, e eu voltar para o meu lugar e ser muito mais calma, e mais tranquila e mais centrada. É tão interessante que Deus, ele coloca as coisas no trajeto certo. Teve que acontecer essas questões para você dar um start. Opa, eu preciso voltar a ser mãe, realmente focar presente para que não aconteça, até mesmo com seus outros filhos, Sim. a falta da mãe, da ausência da mãe. Algo pior no futuro, pra né? ver o equilíbrio. Você não ia deixar de fazer algumas coisas que você já estava fazendo, mas ia haver esse certo equilíbrio. Te fez conscientizar, opa, eu preciso parar aqui e equilibrar essas questões. Filhos, esposo, família, negócio. Isso. E aí onde muitas mulheres pecam, porque é muito doloroso você ter que deixar este lugar, e infelizmente nem todas têm a oportunidade, o privilégio de estar com os filhos. Tem mulher que não tem escolha. Ela tem que trabalhar, ela tem que estar muito presente ali à frente, porque senão a família não consegue, né? Infelizmente, não são todas as mulheres que têm o privilégio que eu tenho de escolher ficar com os meus filhos, estar nesse tempo necessário com os meus filhos. Eu sei do meu privilégio e eu também honro isso, eu sou grata a isso. Eu poderia escolher continuar, mas eu acho que eu não seria justa, eu não estaria sendo grata pela oportunidade que eu tenho, sabe? De estar com eles, de conviver nessa fase que é tão importante e essencial para a criança, que é a mãe presente. É verdade. E essa realidade, nós tomamos a frente, né? As mulheres estão tomando a frente dos negócios hoje em dia. Tem muitas mulheres hoje que elas são
como é que fala? É o chefe da casa, Sim. né? E acontece mais do que se imagina. As mulheres tomarem frente e terem que deixar isso de lado, e as cobranças vêm da família, as cobranças vêm dos amigos, o marido, Sim. né? E a gente sempre tem culpa de tudo. Eu passei por uma situação da minha vida onde, quando eu decidi sair da maternidade também, que eu era dedicada a 100%, eu tive uma loja, há um tempo atrás, aí eu tive o meu filho, e aí eu tive uma depressão muito séria, pós-parto e tal, e durante a gestação, e aí quando eu tive essa oportunidade, falei, vou voltar a trabalhar, eu fui julgada por um acontecimento, uma pessoa de dentro da minha casa, amigo, na verdade, falou, você sabe que isso aconteceu por culpa sua. E eu falei, gente, mas eu só tô trabalhando. Eu preciso trabalhar. E eu sou uma pessoa que eu sou muito ativa, eu sempre tô em movimento. E aí eu falei, não, eu não vou deixar. Mas não é fácil, porque sempre vai estar faltando. Gente, não tem como não tem como. Não. Sempre vai estar faltando alguém, alguma coisa, Sempre. né? Não existe equilíbrio em tudo. Não tem como. Não tem como você prosperar financeiramente equilibrando com os seus filhos, ou você precisa maternar e depois, em outro momento, focar em trabalho, porque não é possível ter sucesso nos dois âmbitos ao mesmo tempo. Não existe ter uma vida equilibrada e bem-sucedida em todos os aspectos. E às vezes Sempre a vai ter um mulher desequilíbrio. é ela a provedora. Sim. Que acontece demais, acontece muito. Independente de quais sejam os motivos por trás disso, Sim, né? sim. Tem muita mulher. E aí cobra-se a esposa, a mãe Sem falar da mãe solo, que que é tudo. é tudo dentro de casa. Os filhos têm que crescer nesse quadro de que a minha mãe precisou se ausentar. A minha realidade é essa. Eu não tive a minha mãe presente numa vida emocional, porque a minha mãe precisava se ausentar para trabalhar, porque ela tinha 5 filhos que ela precisava alimentar. Então, minha mãe era faxineira com 5 filhos pequenos, eu sou a mais velha. Então, eu com 11 anos ficava com os meus 4 irmãos em casa e uma recém-nascida para ela poder ir trabalhar. Né? Então, eu tenho esse instinto de cuidado de mãe desde os meus 11 anos de idade, o qual eu era responsável pela casa e pelos meus irmãos. Então, eu entendo hoje que a realidade da minha mãe é totalmente diferente da minha realidade, não há o que se comparar. Né? E nem todos têm esse privilégio que eu tenho hoje, que eu me sinto muito grata e abençoada por ter tido. Inclusive por ter um marido que consegue segurar as pontas enquanto eu preciso estar presente ali, né? Não 100% com os meus filhos. Uou, caramba, que história. Nossa, muito aprendizado, né, Golo? Cara, ela tava falando de privilégio. Privilégio é nosso e de você que tá em casa, porque, olha só, ela cumpriu tudo. Ela falou da vida dela, a gente entendeu por que tem milhares de seguidores, porque é uma pessoa que trabalha com algo que é de verdade, que trabalha com eu acho a competência emocional sua fantástica. Que Obrigada. isso. Fala com uma naturalidade. Então, nós que falamos também de inclusão, tu falou do atraso de fala e falou também de como você se sentiu em relação a esse diagnóstico, falou da bipolaridade, Sim. que é um assunto que ainda tem muito preconceito. Muito, tá bom, muito. E eu acho que cabe um próximo podcast pra gente falar mais ainda Com certeza. dessas situações. Inclusive, nós estamos muito felizes. É verdade. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Sobre essa questão da bipolaridade, é um quadro novo na minha vida, que inclusive está gerando muito assunto, a gente pode sim falar sobre isso, porque foi um processo de vida no qual eu tive um diagnóstico tardio, em que eu sabia que eu tinha algo, mas não sabia o quê. E a gente descobriu e foi um divisor de águas na minha vida também. Ficou mais leve. Né? Totalmente. Damares, infelizmente, esse papo está acabando. Está que chegando. pena. Foi tão rápido. Foi rápido. Foi tão A leve, gente foi ficaria rápido. aqui horas e horas contando sobre sua experiência de vida. Fantástica, uma história assim inspiradora realmente. Obrigada. Não só para quem te segue, mas principalmente para nós que estamos aqui te escutando e te conhecendo melhor. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que está em casa, de inspiração, que você pode falar pro pessoal em casa aí agora. O que eu
posso falar hoje, da minha visão, da minha experiência de vida, é que nós temos o privilégio de estarmos vivos, de acordar todos os dias. Se você é saudável, você está com o corpo perfeito, não tem nenhuma doença, tem gente que está no hospital querendo ter a vida que você tem. Então, seja grato, sabe? Cuide de você, se olhe com mais carinho, pratique atividade física, que isso vai transformar a sua vida. Se olhe com respeito e com amor, porque é isso que a gente tem para viver. Um dia a gente vai e o que você deixa é o que você viveu, o que você construiu, as experiências que você construiu, a paz que você construiu. Então, não desistam, porque a vida é bela. Eu tenho isso para mim. Uau! Que mensagem! Não tem como encerrar esse episódio de forma mais emocionante, de forma mais verdadeira. Que mensagem que deixou pro pessoal. Obrigada, gente, pelo convite. Foi ótimo estar aqui com vocês. Amei conhecer vocês. Ansiosa para assistir a gente quando for ao ar. E contem comigo o que precisar. Se tiver uma outra oportunidade, um bate-papo, estou à disposição. Obrigada, Jaque, pelo carinho. A Jaque foi tão carinhosa. Eu falo, minhas seguidoras são assim. Quando me vem o brilho nos olhos e a gratidão, eu fico muito feliz por ter vocês comigo. De verdade, tá? Eu me emociono, não posso não, que eu vou borrar a maquiagem. Eu me emociono mesmo, gente. Eu segurei aqui. A minha mão, que me fez. Minha mão tá molhadinha. Tá mesmo, eu tô aqui. Toda hora que eu seco, assim, que eu fico nervosa. Eu tô muito feliz, eu tô muito grata. Hoje nós tivemos dois convidados maravilhosos, cada um enriquecendo a gente de uma forma ímpar. E mais uma vez agradecendo a Deus e aos meus companheiros de trabalho, Gulliver, Augusto, Júnior. Que prazer. Obrigada por serem meus parceiros aí. E, gente, segue a gente, curte, compartilha. Cada dia vai ter uma coisa melhor que a outra, assim, cada um papo diferenciado. Vocês vão aprender cada dia mais. Muito obrigada, Damares, de coração. Eu tô emocionada de verdade, gente. Eu vou segurar aqui. Eu choro também. Sabe aquele fã de carteirinha? Na hora, olha, não dá pra ver, gente, que eu tô com os olhos cheios d'água. Dá um zoom nos olhos dela aí. Se der pra ver, né? Que nem o japonês tem um olho maior que o meu. Nossa! De verdade, tô emocionada. Você vai... Não vou chorar, não. Obrigada! Obrigada, gente. Obrigada. E é isso aí, gente, com muitas emoções. As emoções estão à flor da pele. Nós queremos convidar você. Já se inscreva no nosso canal. Já siga o nosso Instagram. Já siga o Instagram da Damares também. Você que tá conhecendo ela agora. Damares Souza A. Souza com S. É isso aí, gente. Nos despedimos de vocês. E em breve estaremos em mais um episódio do Inclusive Nós!